agora abriu. Obrigado, viu? Mateus capítulo 1, versículo 18. Quantas pessoas precisa aí? 2 ou 1? Para trabalhar aí agora? 2. Então 2. Capítulo 1, versículo 18. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, diga, desposada de José, significa noiva, tá? Noiva de José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Diga assim, Maria ficou grávida. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. Diga comigo, secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria por tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E ela lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido quer dizer, diga comigo, Deus conosco. Coloca a mão no seu coração agora. Hoje é dia dos pais. E eu gostaria de falar de um homem chamado José. O tema da minha mensagem hoje é um homem chamado José. Pai Santo, Deus querido, nós estamos aqui nesta noite, dia dos pais. Nos alegramos na tua presença. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, que tem nos consolado, que tem nos ensinado, o Senhor que pelo teu Espírito tem nos revelado as verdades, o Senhor que pelo seu Espírito tem feito de nós, meu Pai, filhos e filhas em adoção por meio de Jesus Cristo. Nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, venha falar conosco. Fala conosco pela tua palavra, nos ensina, meu Deus e meu Pai, tudo o que nós precisamos aprender, para que possamos, meu Pai, nos tornar filhos obedientes, filhos queridos, filhos amados. Pai Santo e Deus querido, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade. Eu te louvo, te agradeço por esta igreja. Eu te louvo, te agradeço porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. E todos que creem digam amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia é um livro muito atual, apesar que ela foi escrita em torno de mais ou menos 3.500 a 4.000 anos, quando começou a ser relatado todas as coisas, desde o tempo de Moisés. Moisés que começou, a escrever todas as coisas pertinentes à história do povo de Deus, a história dos hebreus, a história também, por que não dizer assim, da humanidade, porque Moisés ele começa desde Adão e ele vem aqui, até os dias do Egito, e ele escreve, ele relata tudo o que aconteceu naqueles dias, naquele tempo. Moisés, um homem poderoso, um profeta que chegou a dizer que o Senhor levantaria outro semelhante a ele no lugar dele, semelhante a ele que ele estava dizendo era Jesus. Então a Bíblia, ela tem mais ou menos em torno de 3.500 a 4.000 anos que vem sido relatado a história da humanidade e em específico a história do povo judeu. E o que faz com que eu me apaixone pela palavra de Deus, o que faz com que eu me comprometa com a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, em nenhum momento ela é obscura, em nenhum momento ela trata assuntos polêmicos de forma superficial,
Em momento nenhum a palavra de Deus trata assuntos mais complexos, né, restringindo a verdade. Muito pelo contrário, se você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que ela é muito profunda e ela não deixa ninguém confundido ou enganado. Eu me lembro que antigamente diziam assim: você está lendo a Bíblia? Eu falava: eu estou. Rapaz, você ficou sabendo que quem lê a Bíblia fica louco? E hoje eu descobri que quem não lê a Bíblia é que fica louco. Antigamente tinha isso. Tem um parente meu, um tio meu, ele foi internado 22 vezes, e aí chegavam para a família, chegava e falava: sabe por quê? Um dos motivos que ele foi internado tantas as vezes? Não, porque ele leu a Bíblia inteira. Ele leu a Bíblia inteira e ficou louco. A Bíblia não vai deixar ninguém louco, muito pelo contrário, a Bíblia faz com que você deixe de ser louco e comece a colocar a verdade de Deus no seu coração. E algumas coisas que a Bíblia ela retrata e ela fala de uma forma muito clara e profunda as falhas humanas, todas. E por incrível que pareça, a Bíblia ela fala muito mais das falhas dos pais do que até mesmo das mães. Na Bíblia, se você ler, você vai ver que por algumas vezes, como Rebeca, né, ou Sara, em alguns momentos, algumas situações que elas tiveram ali, que foram situações um tanto quanto difíceis, né, dúbias e tal, mas tirando isso daí, você não vê tantas falhas de mulheres, mas você vê falhas de homens. Então, hoje é dia dos pais. Eu gostaria de falar de alguns pais que, biblicamente falando, infelizmente, eles não foram tão perfeitos. Eu gostaria de falar do primeiro pai, Adão, que não cuidou, né, ali do jardim como deveria, e por algum motivo a sua mulher, a Eva, na época não era Eva, para quem não sabe, Eva só se passou a chamar Eva depois da queda. Antes da queda era Adão macho e Adão fêmea, os dois tinham um nome só. Por isso que quando Deus vai no jardim e fala Adão, Deus não está chamando o homem, Deus está chamando o casal, o macho e a fêmea. Depois da queda é que Deus fala que ela daria luz com dores e etc. E aí então o nome dela passa a ser Eva. Mas fala da falha do Adão macho, que permitiu que a sua mulher se interessasse pela árvore do conhecimento, ao ponto de que em um momento de descuido ela vai lá e come da árvore, sem que ele soubesse, e pior, depois ela consegue influenciar ele para que ele comesse desse fruto, ou para que ele tivesse ali uma experiência com esse fruto. Logo depois, eles vão para fora do jardim, e você vê que dois irmãos brigam, e um irmão mata o outro. Isso daí é Bíblia, matando o outro. Aí depois a Bíblia diz que há duas gerações que nascem, uma do Caim, e outra de Sete, que foi dado no lugar de Abel, e o filho de Sete, que chamava Enos, uma genealogia muito linda, gera lá na frente um homem chamado Noé. E Noé foi um homem tremendo. A Bíblia diz que homem reto, íntegro, justo, o homem andava com Deus. Mas depois de ter construído a arca, salvado a sua família, né, passado por todo aquele processo do dilúvio, ele sai da arca, ele planta uma vinha, e a Bíblia diz que ele enche a cara de vinho, fica bêbado e começa a andar nu. Então isso daí me chama a atenção. Por quê? Porque está falando de um homem reto, um homem íntegro, um homem que andava com Deus, mas em algum momento ele vacilou, ele errou. E aí a Bíblia diz que ele fez uma vinha, plantou uma vinha, bebeu dessa vinha e ficou nu ao ponto do seu filho Cã ver a sua nudez, ao ponto do seu filho Cã ter ali um momento com seu pai de desonra. A Bíblia não relata como foi esse momento. Eu particularmente acredito que quando o pai dele estava nu, ele entrou aonde o pai dele estava e viu o pai naquele estado calamitoso. E a Bíblia diz que quando Noé volta do sono ou da embriaguez, ele olha para Cã e fala assim, na verdade ele pega Sem, Cã e Jafé. Ele diz, bendito seja Sem, que será senhor de todos,
e as bênçãos de Sem e as bênçãos de Javé estará nas tendas de Sem. Maldito seja Canaã, filho de Cã, que desonrou, que descobriu a nudez do seu pai, e a Bíblia diz que Canaã, filho de Cã, foi amaldiçoado. Então Sem foi feito ali o primogênito, aquele que teria as bênçãos do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso na sua casa. Jafé sairia de dentro das tendas de Sem e teria ali também uma história linda e maravilhosa, porque receberia as bênçãos de Sem, o Javé, mas Cã não, Cã seria amaldiçoado por causa da desonra que ele fez. Para quem não sabe, Abraão, ele é descendente de Sem. Então, quando Deus abençoou Sem, Deus estava fazendo de Sem o Senhor de todos os seus irmãos. A partir desses 3 homens, Sem, Cã e Jafé, são 70 famílias formadas sobre a face da terra, aonde vai culminar quando eles fizeram ali a Torre de Babel, e tinha um deles que era da tribo de Cã, que era Nimrod. Nimrod faz uma torre para que possa exaltar o seu ego, para que ele pudesse ser colocado no lugar do maior de todos. E uma coisa interessante, que Sem fala dos judeus, mas Javé fala da igreja, porque a bênção da igreja nasceu debaixo de um judeu que se chama Jesus Cristo. Irmãos, é uma história linda, história de família. E ali, então, a Bíblia diz que lá na frente, Abraão, um pai, também, um homem que era da descendência de Sem, ele é chamado por Deus, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei quem te abençoares, amaldiçoarei quem te amaldiçoares, e bendita será todas as famílias da terra através de ti. Só que Abraão, para quem não sabe, ele aceitou a proposta da sua esposa Sara, na época chamava Saraí. Saraí fez uma proposta para ele ter um filho com a sua serva, sua escrava Agar, e ele teve um filho com essa mulher, que também se chamou Ismael. Não só isso, mas ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, mas era a sua irmã. Abraão, por várias vezes, ele mostrou a sua humanidade, as suas falhas, de forma clara na Bíblia, quando esses episódios ocorreram. Jacó, da mesma forma, o pai dos 12, o patriarca que gerou os 12, filho de Isaac, também ocorreu no erro, sem contar que Isaac também tinha ocorrido no mesmo erro do seu pai Abraão, mentindo para Aimeleque que Rebeca não era sua esposa, mas era sua irmã também. E aí mostra lá na frente Jacó que passou por tantas e tantas e tantas, enganou seu pai, tomou o lugar da primogenitura no dia da bênção, no lugar do seu irmão, fugiu, gerou 12 patriarcas, e de 12 patriarcas tinha 2, sendo que um era especial. Eu gosto de ler e de meditar na palavra de Deus, porque você vê que Jacó ele tinha um afeto diferente por José, porque José era filho de Raquel, e Raquel era a mulher por quem ele foi e trabalhou os primeiros 7 anos da sua vida. E quando ele foi casar, na noite que ele foi casar, o seu sogro Labão enganou ele e deu a Lia no lugar de Raquel. E a Lia, que teve mais filhos até do que Raquel, quando Raquel já era filho, e o primeiro filho de Raquel foi José, agora Jacó ele faz de José o primogênito entre todos os outros irmãos, mesmo Rúben, Judá, Simeão e todos os demais que eram bem mais velhos do que ele. E aí, então Jacó quer fazer dele o primogênito, e vocês conhecem a história. Os irmãos se zangam contra ele, ficam todos irados contra ele, vende José é vendido como escravo para o Egito, etc, etc, etc. Então, todas as vezes que na palavra de Deus, os homens de Deus foram andando e desenvolvendo a sua história, vocês percebem que as suas falhas acompanham a sua história. E grande parte das falhas dos grandes homens de Deus está na sua paternidade. Se você vê Abraão, o próprio Isaac, o próprio Jacó, Isaac, ele gostava mais de Esaú do que Jacó. Tanto que mesmo ele sabendo que Esaú não queria nada com as coisas de Deus,
ele sempre super protegia Esaú, ao ponto de querer dar a bênção da primogenitura para esse filho, mesmo ele não fazendo por merecer. Mas se você continuar andando na Bíblia, eu vou citar mais alguns casos, só para você refrescar a sua mente, porque a pessoa que eu quero conversar, o personagem da noite não é nenhum desses, é José. Mas eu tenho que fazer um pano de fundo, eu tenho que falar um pouco do que aconteceu com alguns outros homens na Bíblia, para que você possa entender como eles foram falhos. Vamos chegar agora a Moisés. Para quem não sabe, Deus aparece para Moisés no Monte Sinai e fala para Moisés: Moisés, volta para o Egito e livra o meu povo da tirania das mãos de Faraó. E quando ele recebe essa grande comissão da parte de Deus, Deus dá a ele, uma capacitação sobrenatural para interferir até mesmo no curso da natureza. E a Bíblia diz que quando ele está voltando para o Egito, naquela noite ele para numa estalagem, e quando ele para na estalagem, a Bíblia diz que Deus quer matar Moisés. Como que Deus chama um homem? Como que Deus chama um homem e no meio do caminho quer matar ele? E aí a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés por um motivo, porque ele não tinha circuncidado seus filhos. E aí então, Zípora pegou uma perdeneira, que é uma pedra como que uma faca, e Zípora, ela acabou fazendo a circuncisão dos seus 2 filhos, e chamou aquele homem de homem sanguinário por causa da circuncisão. Então a gente percebe aqui, a gente consegue entender na pessoa de Moisés, que como pai ele foi falho, porque a circuncisão foi dada a Abraão por Deus, que deveria ao 8º dia da vida de uma criança recém-nascida, receber a circuncisão, que era uma marca na carne da aliança que Deus tinha com a descendência de Abraão. E Moisés não fez isso. Então, se você olhar pelo ponto de vista da paternidade, pelo ponto de vista da aliança entre Deus e Abraão, ou entre Deus e Moisés, você vai ver que Moisés não transferiu o legado, ele não transferiu as bênçãos para os seus filhos. Ele era um grande homem de Deus, ao ponto de dizer que Deus levantará outro no meu lugar, semelhante a mim, e esse era Jesus. Mas ele não circuncidou seus filhos. E se nós andarmos mais para frente, nós vamos ver homens como o sacerdote Eli. O sacerdote Eli é um tipo de homem de Deus que não cuidou dos seus filhos. A Bíblia diz que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles se prostituíam, eles ficavam com a parte que não devia ficar, quando eram levadas as ofertas no templo. E pasmem, um grande homem de Deus, que foi levantado no lugar de Eli, também falhou como pai, que é o profeta Samuel. Um homem que ungiu 2 reis. O profeta Samuel, ele ungiu a Saul e depois a Davi. Por que que o povo pediu um rei nos dias de Samuel? Porque os filhos de Samuel aceitavam suborno. Os filhos de Samuel, eles eram corruptos. E agora eu te pergunto, como que pode um homem tão cheio de Deus, um homem tão poderoso, um homem que estabeleceu aí a monarquia em Israel, um homem que ungiu 2 reis, agora o povo rejeitar os seus filhos? É simples. Isso daí mostra a verdade da realidade humana. A Bíblia não tem interesse de camuflar, de esconder as verdades. Mostra a fraqueza de homens de Deus como Samuel. E agora chegamos um pouco mais para frente. Esse foi o maior nome de toda a história de Israel. Seu nome, Davi. Meus queridos, a casa de Davi foi verdadeiramente uma tragédia. Do ponto de vista familiar, a casa de Davi foi uma tragédia. Davi adulterou. E a Bíblia é clara, é diretiva, quando diz que Davi adulterou. A Bíblia não esconde o adultério de Davi, muito pelo contrário, a Bíblia dá até algumas particularidades desse adultério de Davi. A Bíblia diz que, devido a esse adultério, a espada não sairia da casa de Davi. A Bíblia diz que o seu filho Amon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. A Bíblia diz que eles tiveram um relacionamento. Na verdade, ele estrupou a irmã. Houve um estupro na casa de Davi.
A Bíblia diz que mais para frente o irmão de Tamar se irou contra Amon, o nome desse jovem Absalão. Ele matou o seu irmão. Olha a tragédia dentro da casa de um grande homem como Davi. Ele matou o seu irmão. E Absalão mais para frente vai ser absolvido pelo seu pai. E quando ele é absolvido pelo seu pai, mesmo tendo matado um irmão que tinha estrupado a irmã, estou falando de casa, de homem de Deus, nós estávamos conversando agora, eu e o Dr. Fábio, nós estávamos comentando a respeito de uma situação, e encaixa muito bem, doutor, naquilo que eu estou falando hoje. Um grande homem de Deus, mas uma tragédia como pai. Um grande homem de Deus, mas uma tragédia dentro da sua casa, dentro da sua família. Mais para frente, esse mesmo Davi, ele vai ter um filho como alguém que se rebela. Alguém que se rebela contra o seu próprio pai, fazendo com que o seu pai tenha que sair de Jerusalém. O seu pai tem que sair de Jerusalém para que o seu próprio filho tome o seu lugar e se assente no trono dizendo que é rei. Essa é a família de Davi. E aí nós vamos andando, e você vai ver que teve casos onde os pais, preste bem atenção no que eu vou falar, eles não queriam dar lugar no trono para os seus filhos, e eles matavam os seus próprios filhos, para que os seus filhos não sentassem nos seus tronos. Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus, que mostra homens que foram extremamente usados por Deus, mas em algum momento nas suas vidas falharam enquanto pais. Eu gosto muito de trazer um estudo, um dia desses, e nós vamos estar pregando sobre isso, sobre Jefté. A Bíblia diz que Jefté, ele era varão valoroso, porém filho de uma prostituta. E Jefté, aconteceu uma coisa interessante, que Jefté foi expulso pelos seus próprios irmãos da casa do seu pai. E quando ele foi expulso pelos próprios irmãos da casa do seu pai, a Bíblia diz que ele foi morar num lugar chamado Tobi. E esse lugar que ele foi morar, chamado Tobi, a tradução de Tobi significa rua. Ele foi morar na rua. E a Bíblia diz que homens mesquinhos se uniram a Jefté. Só que um dia, a nação de Israel estava atravessando uma grande afronta e não tinha como resolver. E aí então chamaram Jefté para que liderassem eles, porque Jefté, apesar de ser um filho de uma prostituta, não tinha herança no meio de seus irmãos. A Bíblia diz que ele era homem valoroso. Ele tinha algumas aptidões, alguns talentos que eram intrínsecos a ele no que é pertinente à guerra, a fazer a guerra. E a Bíblia diz que ele fez um voto muito louco. Ele diz assim: se Deus me der a vitória, eu voltando desta mesma vitória, chegando na minha casa, a primeira pessoa que me sair ao encontro, eu irei sacrificar ao Senhor. Olha a loucura de Jefté. Olha o voto de Jefté. Então, se você quiser ler na Bíblia, você vai estudar lá a respeito do voto de Jefté. E a Bíblia diz que quando ele volta da guerra, quem sai ao encontro dele é a sua filha única. Sua filha única. A sua filha única. A resposta desse desfecho, ele não matou a filha dele. Jefté simplesmente não pôde dar a filha dele em casamento para ninguém. E a filha dele, obviamente, não casando, não deu continuidade à sua descendência, à sua genealogia. Ele ficou impedido de que a sua genealogia fosse para frente. Agora, pasmem, irmãos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Abraão está lá. Moisés está lá. Jefté está lá. Davi está lá. Noé está lá. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos esses homens, apesar de serem homens limitados, eles foram homens que tiveram seus nomes escritos
no livro dos heróis da fé. Olha para mim, irmãos. Eu tenho aprendido uma coisa e eu quero ensinar um princípio para vocês. Eu não sei, muitos de nós temos algumas lutas e dificuldades quanto até o pai que nós temos. Mas nós temos que aprender um princípio no reino. Não importa se o teu pai é um cachaceiro, não importa se o teu pai é uma pessoa que está preso, não importa se o teu pai é um homem que já cometeu vários adultérios, não importa se o teu pai é um indouto que não tem nenhum tipo de formação, não importa quem é o teu pai, nunca deixe de respeitá-lo. Nunca deixe de respeitá-lo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia está cheia de fatos, a Bíblia está cheia de narrativas a respeito de homens, apesar de serem homens difíceis, homens que cometeram atrocidades, nem por isso Deus excluiu eles. Em algum momento Deus levantou esses homens, em algum momento Deus restaurou esses homens, em algum momento esses homens fizeram coisas grandes para Deus. Antes de falar um pouquinho de José, eu quero dizer o que eu sempre tenho ensinado aqui na igreja, e eu gostaria de que você absorvesse essa verdade. Se você for num presídio, e você tem lá 1000 presos, se você perguntar para 1000 presos, já fizeram inclusive, né, eu já contei aqui várias vezes, que fizeram 2 promoções, cartões para os dias das mães, 1000 presos, cartão ou cartões para o dia das mães, mais de 900 presos compraram cartões para enviar para suas mães, foi um sucesso, a promoção que fizeram para o dia das mães, 1000 cartões foram disponibilizados para o dia dos pais, 1000 cartões foram disponibilizados para os dias dos pais, pasmem, menos de 100 foram vendidos, e é muito claro e óbvio, muito claro e óbvio, muito claro e óbvio, que esses mais de 900 presos, eles estavam ali, e eles eram revoltados contra os seus pais. Olha para mim, igreja, uma das coisas mais difíceis que tem na vida de um indivíduo, é perdoar o seu pai e a sua mãe, principalmente o seu pai. Principalmente o seu pai. Pessoas que não crescem financeiramente, não prosperam financeiramente, problemas com o pai. E tem outros que crescem, ficam ricos, e em algum momento você descobre que ele ficou rico. Não estou falando que é todos os casos, mas eu estou dizendo que a grande maioria que fica rico e se torna avarento, é porque eles queriam mostrar para os seus pais, ou para o seu pai, que ele era melhor do que o seu pai. Irmãos, nós não precisamos viver uma vida desse modelo. Nós não precisamos ficar rico para mostrar, ou tentar provar para nós mesmos, como que se dissesse assim, eu sou melhor do que o meu pai. Não precisamos. E nós não precisamos também ficarmos ofendidos a tal ponto onde nós não aceitamos as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, ao ponto de nós odiarmos o nosso pai. A palavra que está no meu coração, hoje, aqui, pregando esse evangelho do Senhor Jesus, tenho testemunha a todos vocês, os anjos de Deus que estão aqui e no céu. Uma coisa que eu falo para vocês de todo o coração: perdoe os vossos pais. Perdoe. É difícil, mas a palavra é essa: perdoe os vossos pais. Perdoe a humanidade deles. Perdoe os erros deles. Perdoe as faltas deles. Eles não são homens perfeitos. Alguns deles são alcoólatras. Alguns deles já espancaram os próprios filhos. Alguns deles até mesmo abusaram dos seus próprios filhos. Mas existe algo que vem de Deus, que é uma capacitação do Espírito Santo de Deus, que pode fazer de você uma pessoa tão cheia de Deus, tão cheia do amor de Deus, ao ponto de você ter capacidade de perdoar o seu pai.
Você quer ir para frente? Eu preciso ser um pai melhor. Mas antes, eu tenho que resolver as minhas coisas do passado. Eu preciso ser um marido melhor. Você precisa ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Mas você precisa resolver coisas que estão aí dentro de você e que você carrega. Agora preste atenção. Olha para mim aqui. Deus tinha um plano de redimir toda a humanidade. Diga assim, Deus tinha um plano de redimir toda a humanidade. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, nascido de filho de mulher, veio Jesus. José não foi o pai biológico de Jesus. Diga comigo, José não foi o pai biológico. Só que José, ele foi escolhido de Deus, porque ele era descendente da tribo de Judá. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele iria levar adiante essa prerrogativa da casa real de Davi, e ele seria descendente de Davi. E mesmo José, olha aqui o que eu vou falar, mesmo José, não sendo o pai biológico de Davi, Deus reconheceu Jesus aqui na terra como sendo aquele que iria carregar na sua vida, essa prerrogativa, esse atributo que é ser um descendente da casa de Davi, da tribo de Judá. A Bíblia diz que José estava noivo de Maria. E aí eu quero falar um pouquinho como que José foi usado por Deus para cuidar da sua família, para proteger Jesus Cristo. José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, primeira atitude dele: vou deixá-la secretamente, não irei difamá-la, irei deixá-la secretamente. A Bíblia diz que ela iria ser deixada secretamente. Naquela noite, o anjo falou com ele, falou assim: José, não temas, o que a Maria está gerando é fruto do Espírito Santo. Este que ela está gerando será um menino, e você vai colocar o nome nele Jesus, porque ele é o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a Bíblia diz que José então se casa com Maria. E quando José se casa com Maria, presta atenção aqui, sai um censo para que duas tribos, as tribos de Judá e as tribos de Benjamim, tivessem que passar pelo censo. E a Bíblia diz que José era da tribo de Judá, e ele teve que ir até Belém, a sua cidade de origem, para fazer o recenseamento, porque ele receberia lá, do Império Romano, uma carta, uma moeda, que dava o direito para ele comprar, vender, trabalhar, etc., porque ele tinha passado pelo censo. E quando José, ele vai para Belém, Jesus nasce. Interessante que quando José chegou em Belém, não tinha nenhuma hospedaria que podia, hospedar a Maria e ele. E eles vão dormir como que um sótão, numa manjedoura, que era um lugar que era construído nas casas, na parte interna, inferior, para que aqueles animais domésticos pousassem ali, aqueles animais que eram mais próximos do dono da casa, dormissem ali, tal como aquela vaquinha de leite, tal como aquela cabra, tal como algum bezerrinho, alguma coisa assim, dormia ali. E a Bíblia diz que naquela noite, Maria deu à luz a Jesus Cristo numa manjedoura. José estava ali. Passados uns dias, os 3 sábios vieram lá do Oriente para honrar a Jesus. Herodes ficou sabendo disso e quis matar a Jesus, e ele não sabia exatamente quando isso tinha acontecido, e ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
E a Bíblia diz que um anjo, à noite, apareceu em sonho novamente para José. Irmãos, prestem atenção, eu gosto muito dessa história aqui. Um anjo apareceu em sonhos. A primeira vez, um anjo apareceu em sonhos. Segunda vez, um anjo apareceu em sonhos. Aleluia, diga glória a Deus. Irmãos, que coisa linda. Eu fico maravilhado com esse Deus. Ele vem visitar a gente até quando a gente está dormindo. E Ele tem a capacidade de entrar nos nossos sonhos. Nos nossos sonhos e falar com a gente. Ele fala com a gente em sonhos, quando a gente está dormindo. O anjo vai lá conversar conosco. Aleluia. Aleluia. E aí falou assim, olha, pega o menino e a mulher e vai para o Egito. Porque Herodes quer matar o menino. E a Bíblia diz que José pegou a Maria e a Jesus, colocou no jumentinho e foram lá para o Egito. Eles ficaram 5 anos morando no Egito. 5 anos morando no Egito. E a Bíblia diz que no final de 5 anos, um anjo apareceu para José em sonhos. E falou assim, José, aquele que queria matar o menino morreu. Agora você pega a mulher e o menino e volta para Israel. Só que você não volta para Belém. Você vai para Nazaré, lá no norte de Israel. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que estava acontecendo nesse momento? Quando Deus enviou José para Belém, estava se cumprindo uma profecia. Porque a palavra de Deus diz que ele nasceria em Belém. A Bíblia diz lá no livro de Miqueias, e tu, Belém de Efrata, de modo nenhum serás a menor entre as cidades, porque de ti nascerá o Salvador. A Bíblia diz que Jesus, José e Maria iam morar no Egito. Olha para mim, irmãos. Ia morar no Egito. E a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele e disse, vai para o Egito. E a Bíblia diz que tem uma profecia que diz assim, do Egito chamei o meu filho. Então José, ele caminhou em direção à vontade de Deus. E lá no Egito, Deus aparece, ou o anjo de Deus aparece para ele em sonhos. E fala com ele, vai para Israel, vai para o norte, vai lá para cima. E fica lá, em Nazaré. E a Bíblia diz que ele foi para Nazaré para se cumprir uma profecia. Porque a Bíblia diz, e ele será chamado Nazareno. Sabe, meus queridos, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a gente tem que olhar para esses homens que Deus está colocando aqui, esses pais, esses homens que Deus está levantando como pais, e muitas atitudes que a gente não entende que esses homens têm, nós precisamos entender que muitas atitudes, e eu não tenho dúvida disso, são dirigidas pelo próprio Deus para guiar as suas famílias para onde Deus tem guardado para elas. Eu me lembro, em 1979, meu pai, ele sentiu uma vontade muito forte de mudar para Maringá. Eu me lembro que nós vivíamos uma vida muito, muito boa lá na cidade de Goiôerê. Minha família é de Goiôerê. Meu primo hoje é prefeito da cidade de Goiôerê. O Beto Rocha, ele é prefeito da cidade de Goiôerê. Família, acho que Pelói lá casou com um tio meu, o tio Antônio. Também tinha Pelói na minha família. Era Antônio, o nome dele era Antônio da Rocha Pina, meu tio, né? E casou com uma mulher que era da Pelói. E lá em Goiôerê, nós tínhamos uma família muito grande, para vocês terem uma ideia. E eu me lembro que um dia, meu pai falou assim, vamos embora para Maringá. Vamos embora para Maringá. Meu finado avô, pai do meu pai, veio no caminhão, antigamente fazia mudança de 11, caçamba, graneleiro, né? Colocava todos os cacos lá dentro, assim, jogava uma lona por cima, e a gente mudava. Hoje em dia é tudo caminhão de baú, né? Tudo, vou contratar uma transportadora para fazer minha mudança. Antigamente a gente pegava o galo de briga, jogava em cima de uma caminhoneta, de um caminhãozão lá, e colocava o negócio e vinha embora. E quando nós chegamos em Maringá, nós sofremos muito. Mas passado
79 para 2014, passaram-se 35 anos. E eu não tenho vergonha de falar para vocês. Meu pai foi dirigido pelo Espírito Santo para trazer a família dele para Maringá. Foi Deus que falou com meu pai: pega a tua família e sai de Goiôerê e vai para Maringá. Porque aqui em Maringá, meu querido, Deus nos abençoou. Aqui em Maringá eu gerei 2 filhas, 2 filhos, uma filha e um filho. Aqui em Maringá eu me tornei pastor. E se eu estou pregando hoje o evangelho aqui para vocês, é porque o meu pai, há 35 anos atrás, decidiu vir para Maringá. Tem mais 2 irmãos, e eu acredito que nesse exato momento eles estão pregando a palavra de Deus. Porque teve um Cláudio Pina que decidiu tomar uma atitude. Essa semana eu mandei uma mensagem, foi o aniversário do meu pai, eu mandei uma mensagem para ele, eu disse assim: pai, nós te amamos. Eu, minha esposa e os teus netos. E quero te dizer uma coisa. A coisa que eu sempre admirei no Senhor. O Senhor é um homem trabalhador e honesto. Se eu sou uma pessoa trabalhador, e se eu sou um homem que posso dizer que sou honesto, é porque eu tenho um pai que foi exemplo para mim. José foi escolhido por Deus para ser exemplo para Jesus. A Bíblia diz, não vou aumentar demais, mas eu quero ensinar algumas coisas para vocês. O primeiro Adão foi feito um homem grande. O primeiro Adão foi feito um homem grande, 33 anos mais ou menos de idade. Ele caiu. O último Adão foi feito um bebezinho. E ele passou por todas as destempéries. A Bíblia diz que naquilo que ele padeceu, ele aprendeu. Ele foi filho de um carpinteiro. Jesus Cristo, ele é conhecido como o filho do carpinteiro. O filho de Deus, meus queridos. Foi conhecido como o filho do carpinteiro. Filho de um carpinteiro. Isso é maravilhoso, quando a gente olha pela perspectiva de que o próprio Deus colocou a si mesmo debaixo da paternidade de um homem. Um homem que esse sim, Moisés, nós tivemos aquele caso que ele não quis circuncidar seus filhos. Eli não soube disciplinar os seus filhos. Samuel errou com seus filhos. Davi foi uma tragédia como pai. Mas José não. E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui. José não tem o nome dele escrito lá no livro dos heróis da fé. Interessante isso. Se você ler Hebreus 11, você não vai ver o nome do pai de Jesus escrito lá no livro dos heróis da fé. Mas eu não tenho medo de falar. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que José é o tipo de Deus da terra. É o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Proteger, te ensinar, te guiar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te proteger, te ensinar e te guardar. José é a tipologia do pai perfeito. José é o referencial de pai para que eu e você sigamos. Se você quer aprender alguma coisa sobre pai, aprenda com José. Um homem que em toda a sua história, ele aprendeu a ouvir Deus e ser dirigido por Deus. Um homem em momento nenhum deixou o seu eu falar mais do que a vontade soberana de Deus. José, ele morre, e não é falado mais sobre ele, como ele morreu, onde ele morreu. A última vez que a Bíblia fala sobre José, foi quando ele tem que voltar depois das festas, ele tem que voltar para Jerusalém, porque Jesus ficou lá junto com os mestres e doutores, com 12 anos de idade, ensinando, ensinando os mestres e doutores da sua época. E aí então José volta com Maria, desesperado, porque tinham perdido José. E quando ele vai lá no templo, Jesus olha para ele e fala assim: vocês não sabiam
que eu deveria estar na casa do meu pai, tratando de assuntos do meu pai? Vocês não sabiam que eu deveria estar tratando dos assuntos na casa do meu pai, assim fica melhor? Eu deveria estar na casa do meu pai, tratando dos interesses dele. Imagina para o homem que casou com a mulher, presta atenção aqui, eu estou encerrando, que casou com a mulher, que ficou grávida, e ele teve que acreditar que aquela mulher estava grávida do Espírito Santo. E a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia diz que um anjo apareceu para ele e falou: não, fica tranquilo, cara, é verdade, ela está grávida, mas é do Espírito Santo. Olha para mim, irmãos. Imagina a discriminação da sociedade, porque esse homem decidiu receber Maria como esposa. Uma mulher grávida. Uma mulher que estava grávida, que não era filho dele. Esses dias atrás eu assisti a biografia de Luiz Gonzaga. Está passando um filme. Eu acho interessante você assistir. Porque o Luiz Gonzaga, para quem não sabe, aquele rapaz, o Gonzaguinha, nunca foi filho dele. Só que no momento em que o menino nasce, ele vai lá no hospital e diz para o médico: pode colocar o nome do moleque, Luiz Gonzaga Júnior. Interessante a história de Luiz Gonzaga e de Gonzaguinha. Interessante isso. Pode colocar o nome do menino. Eu achei interessante, porque o caso de José não era o mesmo, lógico, era filho do Espírito Santo, mas ele disse assim: agora vem a grande revelação da noite. Pode colocar o nome no menino. Ele é Jesus, filho de José, da descendência de Judá, da casa de Davi. Meu irmão, quando nós aceitamos a paternidade que Deus colocou na nossa vida aqui na terra, automaticamente a paternidade que foi nos dada lá no céu é consumada. Vou falar de novo. Quando você aceita a paternidade que Deus colocou aqui na terra sobre a sua vida, a paternidade que tem lá no céu é conferida sobre a sua vida. Por isso, meus queridos, nessa noite o Espírito Santo está querendo levar você ao entendimento de que uma das coisas mais sérias aqui na terra, se não a mais séria, é pai. Pai. A coisa que nós devemos olhar com os olhos muito, muito, muito atentos é o nosso pai. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que orar, ore. E você que já perdeu o seu pai, tem muitos, hoje eu lembrei de muitos que perderam seus pais aqui. Muitos. Muitos que não têm mais os seus pais. Mas eu quero dizer para você, deixa um lugarzinho especial guardado no seu coração para esse herói da fé. Porque o teu pai foi um valente. Porque o teu pai, apesar de ter um monte de defeitos, assim como eu também tenho, o teu pai tem alguma coisa nele, tem alguma coisa de Deus na vida dele que é especial. Deixa Deus olhar para você de uma forma de que você possa olhar para Deus. Você possa olhar para Deus e falar assim: Pai, que estás no céu, obrigado pela família, ou pela falta da família que eu tive aqui na terra. José, ele se despede da história sem deixar grandes alardes. José se despede da história sem deixar grandes alardes. Mas quando aquele cego de Jericó viu Jesus passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tinha um Pai aqui na terra. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir.